Ouvinte querido, eu não sei quantas vezes você assistiu a cena do atentado ao Donald Trump. Eu vi várias, e você deve ter visto várias, e o ouvinte querida viu várias também. É impressionante a gente imaginar que ele escapou dessa. É impressionante. Ele, numa entrevista que deu ao New York Post agora, ele disse que se salvou porque virou a cabeça. É muito provável, é muito provável. O atirador usava um AR-15, que é um fuzil, dispara bala numa velocidade altíssima, e essa bala, quando ela atinge o alvo, ela dissolve osso. Ela dissolve osso. Não porque ela tem um produto químico, não. É pelo efeito, pela energia dessa bala. Ela dilacera o que passa pelo caminho. Aliás, o caminho que ela percorre. Abre um rombo monumental. É um efeito destrutivo. Eu vi um teste com uma bala de um revólver 38 e uma bala de um R-15. É inacreditável, é inacreditável. O tamanho, é como se produzisse um estrago de uma mão aberta para cada lado da bala, como se tivesse asas. Essa bala entra no corpo, ela começa a girar, ela desce, então ela vai produzindo um estrago na proporção da lateral. A bala não é toda aquela bala gigante, um bom pedaço é pólvora, e sai uma bala numa velocidade absurda. Então, 1 centímetro a mais para a direita, 2, não sei. Ele teria morrido e as imagens dele teriam que ser censuradas pelo horror que o estrago iria provocar no Donald Trump, na cabeça do Donald Trump. Aí, especialistas e ex-snipers que foram entrevistados ao longo do final de semana, eles disseram que o atirador, por sorte, não tinha experiência. E que um atirador experiente não erraria o alvo a 150 metros, ou coisa parecida, que é a distância que estava o atirador, de jeito nenhum. Então, assim, Donald Trump realmente tem que levar as mãos para o céu e ele nasceu de novo mesmo, né? Porque o estrago, nem na orelha o estrago foi tão grande, comparado a gente olhando as imagens, né? As poucas imagens assim que dá para tirar uma conclusão mais forte. Mas é impressionante. Ele já apareceu com uma atadura grande e hoje tem convenção do Partido Republicano. Eu não vou aqui discutir os efeitos que o atentado pode ter ou vai ter sobre a eleição americana por 2 motivos. Primeiro, porque não há dúvida que se o Joe Biden, que estava em dificuldade com o Donald Trump sem o atentado, antes do atentado, e estava em dificuldade porque ele estava demonstrando senilidade, estava demonstrando incapacidade cognitiva, dificuldade para falar, para construir raciocínios, ideias, para identificar as pessoas certas, chamou a vice de Trump, a vice dele, de Kamala Harris, de Trump, chamou o Zelensky da Ucrânia de Putin. Quer dizer, sabe-se lá o que isso quer dizer. Qual é o grau de senilidade que essas trocas esconde? Nós não sabemos o grau de senilidade, não temos a menor ideia. Mas se ele já estava com dificuldade, agora que aparece um Trump pós-tiro, com vitalidade, com força, sugerindo e orientando as pessoas para brigar, para lutar, a situação do Biden se complicou. Pelo menos nesse primeiro momento se complicou. Sabe-se lá o que quer dizer primeiro momento. Esse é o motivo. Já estava ruim e ficou pior para o Biden, para os democratas. Outro motivo é que esse atentado acontece há 4 meses da eleição. E 4 meses em qualquer eleição, mesmo numa eleição como essa, é uma eternidade. 4 meses equivale a 4 anos. Pega a eleição presidencial brasileira de 2018, que teve surpresas e teve atentado também. Há 4 meses da eleição presidencial de 2018, as pesquisas tinham que simular um cenário com o Lula e outro sem Lula. Porque não se sabia ainda com certeza se o Lula ia entrar ou não ia entrar.
E o Lula não entrou, não pôde entrar. Aí sem Lula, que é o cenário que se confirmou, Bolsonaro tinha 17% das intenções de voto. Quem vinha em seguida? Marina Silva com 13%. E Fernando Haddad, que foi para o segundo turno com Bolsonaro, tinha 2%. Isso há 4 meses do segundo turno, do primeiro turno da eleição. Então, muita coisa acontece numa eleição. No caso da eleição de 2018, teve o atentado ao Bolsonaro, que aconteceu há 1 mês da eleição, e não há 4. Aí, 2 semanas depois do atentado, o Bolsonaro, que naquela pesquisa há 4 meses aparecia com 17, foi para 28. E o Haddad foi para 22 e a Marina caiu para 5. Se você pegar o resultado do primeiro turno, Bolsonaro chegou com 46% dos votos. Quase primeiro turno. Haddad 29% e Marina Silva, míseros 1%. Então sabe-se lá o que pode acontecer. São 4 meses. Mas que o Trump ganhou musculatura, ganhou. Então, o que eu queria destacar? O que eu quero chamar? Por que eu estou tocando nesse assunto, já que eu não vou falar sobre a eleição? É impressionante o descasamento entre a motivação dos atentados e o efeito político que os atentados podem produzir. E eu estou falando de atentados. Vários atentados na história americana, na história brasileira. É impressionante o descasamento entre a motivação dos atentados e o efeito político que eles podem produzir. A gente está diante de um atentado político, mas as razões do atentado, a gente não sabe ainda as razões desse cidadão aí, é difícil entender, vamos apurar, vamos ver o que vai aparecer. Elas não guardam uma relação direta com a disputa em curso. Por exemplo, 1912, na mesma cidade para onde o Trump está indo agora, Milwaukee, o presidente Theodore Roosevelt fazia um discurso e ele leva um tiro no peito, pá! No trajeto até se alojar no externo dele, a bala ultrapassa um estojo de óculos e o calhamaço que compunha o discurso dele. Ele continua a discursar, hein? Ele termina o discurso. Chega a fazer um humor ali, dizendo que ele pediria silêncio, porque não sei se vocês perceberam, eu tomei um tiro. Mas quem é que atirou nele? Era um dono de bar, chamado John Schrank, que numa carta que foi achada depois, ele dizia que tinha recebido uma mensagem do presidente McKinley, que foi o presidente americano, assassinado também. Né? Também não, porque o Theodore Roosevelt não foi assassinado, mas que foi assassinado em 1901. Então o presidente McKinley, disse o atirador do Theodore Roosevelt, apareceu para ele dizendo o seguinte: olha, a culpa da minha morte é do Theodore Roosevelt. Então vai lá e se vinga para mim, por mim, né? Então ele foi lá, um dono de bar, e foi se vingar da morte de um ex-presidente americano que apareceu para ele dizendo que contava com ele. Entendeu? Olha a motivação. 1981, o presidente Ronald Reagan saía de um hotel, aí um maluco atirou 5 vezes contra o Reagan. 5, não acertou um tiro no Reagan. Nenhum. Mas uma bala que acertou a limusine presidencial ricocheteou, virou uma moeda e entrou debaixo da axila do Reagan. Ele perdeu metade do sangue do corpo dele. Até fez piada ao chegar no hospital, dizendo: espero que todos vocês, se referindo aos médicos, sejam republicanos. E um dos médicos que chefiou a equipe, que era democrata, disse: hoje somos todos republicanos. Mas esse sujeito era maluco, o que atirou. John Hinckley Jr. Ele foi preso. Na verdade, ele ficou internado, porque perceberam que ele era doido. Saiu em liberdade condicional em 2016 e desde 2022 vive numa cidade do interior dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: eu queria impressionar a Jodie Foster, uma atriz norte-americana, porque ele era obcecado
desde que assistiu o filme Taxi Driver. Aí ele foi julgado no ano seguinte ao atentado, foi declarado inimputável penalmente e foi internado no hospital psiquiátrico. Aí ele comprou um violão, depois que ele saiu, começou a escrever música, mantém perfis em serviços de streaming, se alguém procurar o nome dele vai achar. Chegou a marcar alguns shows, chegou a vender ingressos, mas daí os shows foram cancelados por razões de segurança. É doido. Pega o caso do atentado ao Jair Bolsonaro, Adélio Bispo. A Polícia Federal fez 3 investigações, levantou todo o material. Maluco, beleza, doido, internado. Depoimento dele. Ele diz o seguinte: eu queria matar Michel Temer. Mas ele recebeu um recado de Deus para atentar contra a vida do Bolsonaro. E explica que ele foi procurado pelo FBI em 2016, que queriam saber quem era aquele cara que fazia postagens na rede social. Ou seja, o FBI o procurou, olha só a cabeça desse cidadão. Foi procurado pelo FBI. E ele estava tentando ver se o policial americano, que certa vez, segundo ele, apareceu ao lado de um dos filhos do presidente Bolsonaro, era o mesmo que anos antes tinha aparecido para ele em Camboriú, Santa Catarina, em 2016, quando o Bolsonaro nem presidente da República era, nem candidato, nem nada. E ele ainda explicou, os americanos são complicados, e a maçonaria também. O Bill Gates é laranja da maçonaria. Neste momento, eles estão ouvindo esse nosso depoimento, porque eles ouvem tudo. Eles têm um esquema de segurança mais forte que a Polícia Federal, que é o FBI. Esse é o Adélio Bispo. Se a gente pegar a história brasileira, a gente vai encontrar, muitas vezes, não um maluco, mas um disparo provocado por algo que não guarda relação com a política nacional. Por exemplo, a Revolução de 1930. Ela começa depois da morte daquele que compôs, que era o vice na chapa de Getúlio Vargas, né, que foi candidato, aliás, que era candidato a vice-presidente, com Getúlio Vargas, venceu o Júlio Prestes, que era um candidato ligado ao Washington Luiz. O Getúlio Vargas perdeu. Getúlio Vargas tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz. João Pessoa era o vice dele. O João Pessoa, que tinha sido governador da Paraíba, tinha uma desavença com um advogado chamado João Dantas, lá na Paraíba. O assunto da Paraíba não tem nada a ver com a política nacional. E o jornal A União da Paraíba, que tinha ligação com João Pessoa, publicou documentos de uma invasão que foi feita ao escritório do João Dantas e começou a divulgar o material que estava ali. Entre esses documentos todos, cartas que ele, João Dantas, trocava com uma mulher. Essa mulher chegou a comentar com o João Dantas o que tinha acontecido. O João Dantas pegou um revólver, foi encontrar o João Pessoa numa confeitaria no Recife e matou o João Dantas, matou o João Pessoa. Pá! Matou o João Pessoa. Virou uma comoção, o corpo do João Pessoa percorreu capitais do Brasil todo. E isso criou um caldo de cultura, disseram que tinha ligação com Washington Luiz, disseram que tinha... E aí, isso tudo ajudou na Revolução de 1930. Não tem nada a ver a motivação do crime do João Dantas contra o João Pessoa e a Revolução de 30, mas tem tudo a ver. Então, eu estou aqui só dizendo que há um descasamento impressionante entre a motivação de um atentado, com ou sem morte, e o efeito político que ele produz. Porque nós podemos estar vendo o desfecho da eleição americana neste momento, antecipado. Pode ser, nós não sabemos, mas pode ser. E o atentado do Adélio Bispo, sem dúvida nenhuma, colocou o Bolsonaro numa posição política de destaque. A saúde do Bolsonaro está comprometida até hoje. Para aqueles que acham que tudo não passa de uma besteira, de uma mentira, saibam que ele já passou por várias cirurgias e toda hora ele tem um problema causado por esse atentado à vida dele.
Ah, mas nós não vimos sangue. Que é o quê? Que a facada que o camarada produz seja cênica, né? E quer que o Bolsonaro suspenda a blusa para mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Ele foram cuidar de tentar salvá-lo. E ele deu muita sorte. Como deu sorte o Trump. O custo para a saúde do Bolsonaro é muito maior do que foi o custo para a saúde do Trump, com a diferença que o Trump poderia ter morrido, o Bolsonaro também, mas assim, pá, sem nenhuma chance. Então, olha como é a política, olha como é o acaso, olha como é estar na frente de um doido, olha como é um doido que resolve matar. Às vezes você tem, eles vão para cima de um ator, para cima de um músico, para cima de uma atriz, e tem vários casos na história, e tem também os que vão para cima de políticos, porque obviamente atraem ódios e amores, paixões, etc. E de repente a gente vê que o lobo solitário, o amalucado, o tresloucado, produz um estrago maior do que as forças políticas que se opõem ao político que é alvo do atentado. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.